Cordiais saudações, meu nome é Fernando, bem-vindos ao meu canal. Ontem, dia 31 de janeiro de 2022, eu vi um comentário num de meus vídeos, um comentário, não sei se de uma testemunha de Jeová ou de uma ex-testemunha de Jeová, que estava me questionando a questão da cruz e a questão da patrística e da palavra padre, né? Então, vamos começar pela questão da palavra padre, da questão da palavra pai, que ele pega, né? E também ele pegou o princípio, né, que a gente não precisa da patrística, porque a escritura basta por si, né? Ele pegou o princípio do livre exame, que tantas vezes já refutei neste canal, né? E vou ter que refutar mais uma vez esse princípio do livre exame. Então, eu vou começar pela palavra pai, né? Que ele pega o texto isolado do capítulo 23, capítulo 23, versículo 9, que Jesus diz assim: a ninguém na terra chameis pai, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, em outras traduções está mestre ou doutores, pois um só é vosso guia, o Cristo. Aí ele pegou esse texto. Então a gente não deve chamar ninguém de mestre, nem de pai. Então, assim, se eu pegar o princípio dele, né, de que a gente não precisa de outros livros para interpretar a Bíblia, né, que a Bíblia basta por si, se a gente pegar aqui, ó, o versículo 9, a ninguém na terra chameis pai. Então, ninguém pode chamar o seu progenitor de pai, né, ou seu pai adotivo. Ninguém pode chamar ele de pai, porque Cristo proíbe, né, Cristo proíbe. E aí o filho vai se dirigir como ao pai? Se a gente só pegar o texto fora do contexto, como quer esse protestante, ou essa testemunha de Jeová, ou essa ex-testemunha de Jeová. Como é que a gente faz? O meu progenitor, ou vou chamar de progenitor. E aí eu pergunto para essa pessoa, quando está lá nos 10 mandamentos, né, honrarás pai e mãe para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Quer dizer, então, que não pode mais honrar pai e mãe, porque tem a palavra pai no mandamento divino. Então é isso que acontece quando um texto é tirado do seu contexto, né? Se essa pessoa leu o capítulo 23, essa pessoa deveria saber que o capítulo 23 é uma censura aos fariseus hipócritas, tá? E o versículo 9 é ainda mais uma censura aos hipócritas e também é dirigida aos discípulos para que eles não imitem os hipócritas, né? Tipo, porque os fariseus na época de Jesus, eles faziam questão de serem chamados de mestres, de pai, porque os grandes personagens bíblicos mortos há muito tempo eram chamados de pais, né? Inclusive os judeus lá no Evangelho de João, quando eles desafiavam a Cristo, eles falavam assim: Abraão é nosso pai. E Cristo explica: se Abraão fosse vosso pai, vós praticarias as obras de Abraão. Está lá no Evangelho de João. Então, a palavra pai era usada para, né, os mortos, mas alguns fariseus queriam ostentar o título de pai, né? Olha, eu sou o pai, então tem que me obedecer, enfim, né? Eu sou o mestre, né? Sou o rabi, então eles faziam, né, questão de serem chamados de mestres, porque eles não eram, né, qualquer um, eles eram mestres, pais, né? Eles ensinavam. Então, o capítulo 23 está mostrando isso em Mateus, né? O comportamento hipócrita deles, e que Jesus falou para os seus discípulos: olha, a ninguém chameis de pai. Para quê? Para que não se ostentar, né? Esse orgulho: olha, eu sou o pai, eu sou o mestre e tal. Tá? Então, esse é o contexto. Então, quando você tira um versículo do contexto,
fica difícil de interpretar, né? Então, tipo, ninguém chama ele de pai. Então, o meu progenitor eu não posso mais chamar de pai. Vou falar, ô progenitor, ô, você não é meu pai, porque o único pai que eu tenho é o que está no céu. Você é meu irmão. Vou falar pro meu pai, você é meu irmão. Entende? Fica, né, fora de sintonia, fora de contexto. E aí, quer dizer, já mostra que a escritura a si mesma não interpreta sozinha, ela precisa do intérprete. Então não existe livre exame. Porque se existe livre exame, por que as igrejas protestantes elas têm pastores? Porque muitos pastores cursam teologia. E no caso da Testemunha de Jeová, se a Bíblia basta a si mesmo, para que publicações da Sentinela, da Torre de Vigia, para que estudos bíblicos? Por que eles vêm falar, olha, você não entendeu a Bíblia, você tem que ler a tradução do Novo Mundo, você tem que entender, o entendimento é este, o entendimento correto. Quer dizer, nenhum protestante, na prática, acredita no livre exame. A não ser quando é para combater católico romano ou para combater cristãos ortodoxos, aí eles falam, né, que existe o livre exame, porque a gente não precisa de patrística nem nada. Hoje os protestantes, né, não todos, mas há grupos protestantes que recorrem à patrística para saber o que os antigos pensavam, né? Aqueles mestres, aqueles pais da teologia que sucederam os apóstolos já no segundo, no terceiro século, para saber qual é a interpretação mais próxima daquelas épocas, né? Então é besteira falar, não tem que recorrer à patrística, vai recorrer a quem então, né? A maior prova que o livre exame não funciona é que cada comunidade protestante tem a sua interpretação sobre o mesmo texto. Então, há protestantes que aceitam divórcio, há protestantes que negam divórcio, há congregações que as mulheres são obrigadas a usar véu, há outras que as mulheres, além de não usar o véu, elas podem andar de calças, elas podem ser pastoras. Até no caso da Testemunha de Jeová, porque quando Cristo mandou os discípulos para evangelizar, mandou de 2 em 2, não consta nome de nenhuma mulher que Jesus tinha mandado também as mulheres a evangelizar de 2 em 2. Não consta isso, né? Então isso é o quê? É uma tradição, isso é uma interpretação. Assim, ele mandou os discípulos. Por os discípulos eles entenderam. Se tem discípulos, tem discípulos. Isso é o quê? Uma interpretação. Isso é uma interpretação. Isso não está na Bíblia, que Jesus mandou mulheres. Então, se manter o que está apenas na letra, vai ser difícil para qualquer um seguir, né, o que está na letra, né? Porque o livre exame, eles dizem que querem interpretar literalmente na letra, mas eles não conseguem, né? Ninguém consegue interpretar ali na letra o que está escrito. Por quê? Porque essa gente, ou por mau caratismo, ou por ignorância, esquecem que qualquer livro da Bíblia foi escrito, qualquer livro foi escrito numa época diferente da nossa, ou seja, num outro período da história, período longínquo, num outro contexto, numa outra época e num outro lugar, cuja moral era outra, cujos costumes eram outros. Então não dá para você interpretar ali, interpretar no século XXI o texto. Não dá para interpretar literalmente aquele texto do jeito que era quando foi escrito naquele lugar e naquela época. E você ler esse mesmo texto no século XXI, com a mente do homem do século XXI, achando que vai entender do jeito que está escrito. E ainda mais, numa versão, numa tradução em português. Sendo que o original do Novo Testamento é grego. Então,
O mínimo que a pessoa quer, o mínimo que a pessoa tem que fazer para entender o texto e tentar interpretar de acordo, é ler no original. No caso do Novo Testamento, o original é grego. Tudo bem, aí eu já falei. Agora, ainda continuando no texto, né? A ninguém chameis de pai, né? E tal, e tal, e tal. Se você pegar na sua Bíblia, né, a primeira carta de São João Evangelista, capítulo 2, no capítulo 2 da primeira carta, ou da primeira epístola de São João, vai estar lá. Ele escreve, capítulo 2 da primeira carta de São João, versículo 12. Eu vos escrevo, filhinhos, porque vossos pecados foram perdoados. Olha, se João diz, eu vos escrevo, filhinhos, é porque ele considerava as pessoas daquela comunidade como filhinhos, como filhos. Se eles são filhinhos, ele é o quê? É o pai, né? Porque nenhum irmão vai dizer, ah, filhinho, né? Nenhum irmão vai dizer pro outro, oi, você é meu filhinho, você é minha filhinha. E João se dirige como um pai. Eu vos escrevo, filhinhos. E aí ele escreve no versículo 13 do mesmo capítulo, capítulo 2. Eu vos escrevo, pais. Repito, eu vos escrevo, pais. Ele escreve para os pais. Mas que pais são esses? Os pais são os homens da congregação, provavelmente os presbíteros. Então, ou seja, porque a comunidade eclesial, a congregação, era a verdadeira família do crente, era a verdadeira família dos cristãos. E a igreja, tanto romana como ortodoxa, conservou esse título de pai, de padre, né, que está aqui. Eu vos escrevo pais. Os pais são quem? São os dirigentes da comunidade. E João, que foi discípulo de Cristo, ele deveria saber, né, que, segundo a interpretação isolada, né, do protestante que fez o comentário, ele deveria saber que a ninguém deveria chamar pai sobre a terra. E João fez isso. Quer dizer que João não entendia as escrituras, quer dizer que João, que deitou essa cabeça no peito de Cristo, ele não sabia o que Cristo disse, ele não entendia os ensinamentos de Cristo. Quer dizer que um protestante do século XXI pode chegar, João não sabia, então eu vou ter que aqui corrigir a epístola de João, a ninguém chameis pais? A ninguém chameis pai sobre a terra? Ora, João chama de pai, ó, pai, eu vos escrevo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 13. Então é isso que acontece quando se isola um texto e quer fazer esse texto dizer o que ele não quer dizer. Ou vocês vão ser obrigados a concordar comigo que a Bíblia, né, ou o Novo Testamento, que é o Testamento de Cristo, o Novo Testamento é cheio de contradições. Se for pegar esse modo de interpretar, fazer o livre exame, nós vamos encontrar contradições. Agora, se nós entendermos, por meio da patrística, por meio das histórias eclesiásticas, por meio daqueles que realmente foram discípulos dos apóstolos e que têm uma tradição, se nós entendermos com todo esse aparato, nós vamos entender que quando Cristo falar ninguém chameis pai sobre a terra, ele estava se dirigindo aos discípulos para que eles não imitassem os fariseus, que eram hipócritas. É o que se depreende do capítulo 23º de São Mateus, tá? E não porque não se deve chamar pai, assim, do nada, né?
Se Cristo, para não chamar ninguém de pai, ele tinha um motivo. Tipo, eu não quero que chame de pai, simplesmente isso. Porque o vosso pai está no céu. Não, Cristo ele queria mostrar para os seus apóstolos que eles não deveriam imitar os fariseus, porque senão eles iam se tornar hipócritas. E Cristo ensina o quê? Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer ser servido, que sirva. É o que está lá. Não, então a gente tem que ter a humildade, a gente tem que ser bom, né? A gente não pode ser orgulhoso e tal. Porque se eu sou o pai, eu vou querer ser servido. Se eu sou o pai, eu vou querer mandar. Era isso que Cristo estava censurando nos fariseus, estava advertindo os apóstolos e discípulos. Era apenas isso. Apenas isso. Né? Porque, senão, esse texto aqui, né, ele entra em contradição. E aí, João é o discípulo e Cristo é o mestre. Com quem nós iríamos ficar? Com o versículo 23, com o versículo 9 do capítulo 23 de Mateus, ou com o versículo 13 do capítulo 2 da primeira epístola de São João. Porque se a gente apelar, né, para esse texto isolado, então a gente vai ter que rasgar a epístola de São João, ou ficar com São João e rasgar o Evangelho. É isso. A não ser que a gente leia dentro do contexto. E o contexto não está proibindo de chamar ninguém de pai. O contexto ali era uma censura aos fariseus. Porque se isso fosse proibido, então João teria errado ao chamar pais, eu vos escrevo, ok? Agora, quando ele falou da serpente, né, ele queria provar para mim que Jesus não morreu crucificado, porque Moisés fez um poste, né, uma estaca, e colocou uma serpente de bronze. Então Jesus não morreu crucificado porque a serpente estava numa estaca e a serpente era um sinal de Jesus Cristo erguido num poste. Então, quer dizer, através de Números 21, o protestante entendeu que a serpente estava num poste, e aí ele interpretou, ele imaginou que a serpente estava no poste, então tinha que estar no poste também, né? Tinha que estar obrigatoriamente no poste também. Então, seguindo a linha de raciocínio dele, em Números, então Cristo não deveria ser homem, devia ser uma serpente também, quando foi crucificado ou pregado na estaca de tortura, né? Dependendo dessa linha de raciocínio, só pode ser isso, né? Ou a gente tem que... Moisés pregou uma serpente de bronze. Então, a gente tem que imaginar que Jesus não era verdadeiro humano, mas ele era um reptiliano, né? Como dizem aí certos esotéricos, certos gnósticos, que Jesus era reptiliano, que ele não era humano, né? E aí a gente cai, mais uma vez, no ridículo, né? E é isso, né? Então, são estas as verdadeiras explicações do capítulo 23 de São Mateus. E apelar que a serpente de bronze foi posta numa estaca não prova que Jesus morreu numa estaca, né? Para isso nós temos que apelar para a arqueologia. Até porque hoje se sabe, quando Jesus carregou sua própria cruz, ninguém carregava a cruz. Se carregava um pedaço da cruz, que era o pedaço onde ficavam os braços. Então a pessoa era amarrada e punha-se o tronco aqui amarrado e a pessoa carregava a parte horizontal. A parte vertical já estava lá, né, no Calvário. Então ele carregava, o condenado carregava só a parte horizontal. Então, e hoje se sabe, a arqueologia provou isso, a história provou isso. Então, sim, Jesus morreu crucificado, quer queiram, quer não. E até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se é a primeira vez que você apareceu neste canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Repito, se inscreva no meu canal caso tenha gostado.
Compartilha se quiser e puder este vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui!